Nós estamos estudando o suicídio, buscando entender, né, através aqui do Livro dos Espíritos, as nuances de suas causas e de suas consequências. Mas como tudo para o espírito depende do nível de consciência, do nível de responsabilidade e intenção, tudo para o espírito é assim. O nível de consciência que aquele espírito já está, a sua intenção, também é assim com as consequências do suicídio, dependendo das causas, dependendo de todo um processo de compreensão do que se está fazendo. Então a gente vai continuar estudando aqui. Estamos, como eu já falei, com base no Livro dos Espíritos, porém buscamos informações também de outras fontes. E se você tiver alguma pergunta mais específica sobre suicídio, deixa aí. Deixa aí que no próximo vídeo a gente responde, tá bom? E para ajudar o canal a crescer, para ajudar o YouTube a divulgá-lo mais, dê seu clique aí no like, no gostei, se inscreva no canal se não é inscrito e mande esse vídeo para alguém que você sabe que vai ter interesse. Então vamos aqui, hoje vamos dar continuidade aqui através da pergunta 949, a pergunta 949 do Livro dos Espíritos. Então vamos a ela. O suicídio é desculpável quando tem por objetivo impedir a vergonha que recai sobre os filhos ou a família? Então, aqui nesse caso é a pessoa suicidar-se para que a vergonha não caia sobre sua família de algum ato que aquela pessoa fez, né? Está perguntando se isso é desculpável. Aqui tem uma linguagem muito do século XIX, que era um momento em que a religiosidade pesava muito. Porém, quem se desculpa, quem se perdoa, é o próprio espírito, é a própria pessoa. É o julgamento que ela faz dos fatos, o julgamento que ela faz de si mesmo, é que vai lhe causar arrependimentos ou não. A resposta: aquele que age assim não faz bem, mas o crê. Quer dizer, acredita. Não faz, mas ele acredita que faz. E Deus lhe tem em conta, porque é uma expiação que impõe a si mesmo. Então ele está entendendo aqui que a pessoa que tira a própria vida para não envergonhar a família, ele está fazendo um sacrifício em prol dos outros. Ele começou considerando isso. Atenua a sua falta pela intenção, mas com isso não deixa de cometer uma falta. Então olha só a intenção. A gente sempre fala aqui que a intenção é tudo. Se você errou, se você não errou, se a coisa é certa, se a coisa é errada, busque sempre qual foi a intenção. Qual foi a intenção? E aí você pode se perdoar dos seus erros. Porque mesmo que o resultado da sua atitude tenha sido uma coisa grave, mas se você não tinha intenção, isso atenua muito. Isso atenua muito a responsabilidade do espírito. De resto, é necessário abolir os abusos de vossa sociedade e vossos preconceitos, e não terei mais esses suicídios. Então ele fala aqui dos abusos, abolir os abusos da sociedade e os preconceitos. Quando a gente se submete muito à mentalidade coletiva, ao que o coletivo pensa, aos preconceitos do pensamento do senso comum, a gente se sente reprimido, a gente se sente depressivo, querendo agradar os outros, querendo eliminar o julgamento dos outros, e às vezes a gente se joga numa tristeza muito grande. Porque eu não tenho dinheiro, porque eu não estudei, eu não sou inteligente, porque meu corpo é assim, assado, eu sou gordo, eu sou assim. E aí a pessoa começa a se sentir menor numa sociedade, porque ela julga, ela cobra, ela enquadra, ela classifica, e isso é horrível. E a mensagem de Jesus em amar o próximo é justamente isso: parar de julgar, de classificar, de condenar,
de submeter as pessoas ao preconceito. Quando você consegue fazer isso, aí sim você está amando o próximo. Tem um comentário aqui ainda dessa 949. Aquele que se tira a vida para escapar da vergonha de uma ação má, prova que se prende mais à estima dos homens do que à estima de Deus, porque vai reentrar na vida espiritual carregado de suas iniquidades e se tira os meios de as reparar durante a vida. Olha só, ele está muito mais, essa pessoa que comete isso está muito mais preocupado com o julgamento e as leis do senso comum da sociedade do que das leis da vida, das leis de Deus. Então, busca ficar bem para as outras pessoas, para a sociedade, mas não busca ficar bem com a lei do amor. Frequentemente, Deus é menos inexorável, quer dizer, menos inflexível que os homens. Perdoa o arrependimento sincero e nos considera a reparação. O suicídio nada repara. Então, é uma justificativa muito fraca dizer que a pessoa suicidou para não envergonhar a família. Porque, como disse aqui na observação, ele jogou fora a oportunidade dele mesmo na vida reparar o erro que teve, orgulhar a família, mudar de vida, e inocentar a família, puxar a responsabilidade para si mesmo. Ele perdeu a chance de dar a volta por cima. E a gente está aqui na encarnação para trabalhar isso, trabalhar a nossa consciência e o nosso comportamento. Quantas pessoas cometeram erros graves e estão dando a volta por cima, estão refazendo o seu entendimento da vida, mudando de forma de viver. Vamos aqui para a 950. Que pensar daquele que tira a própria vida na esperança de alcançar mais cedo a uma melhor? Esse aí, antes de ler a resposta, está muito mergulhado na ignorância, no desconhecimento do espírito, que é a vida do espírito. Então, achando que essa vida está ruim, e tirar a própria vida na esperança de entrar numa vida melhor, desconhece que a gente leva o que a gente está sentindo, a gente leva o que a gente acredita, o que a gente sente. A gente leva. Se a pessoa está aqui com vergonhas, com remorsos, com desespero, e tira a vida para se livrar disso, vai chegar lá com vergonha, com remorso, com desespero. E mais potencializado. Porque ao se sair do corpo carnal, os sentimentos se potencializam, aumenta o sentimento. Pode ser bom, de felicidade, ele aumenta, e pode ser de remorso, ele aumenta. Então vamos à resposta da 950. Outra loucura, que ele faça o bem e estará mais seguro de a ela chegar. Quer dizer, a uma vida melhor. Fazer o bem está mais seguro de chegar a uma vida melhor. Porque retarda a sua entrada no mundo melhor. E ele mesmo pedirá para vir terminar essa vida que cortou por uma falsa ideia. Uma falta, qualquer que seja, não abre jamais o santuário dos eleitos. Então, agir contra a lei de Deus, agir contra a lei da vida, não vai trazer coisas melhores. Vai gerar uma necessidade de reparação, de aprendizado, de conhecimento. E aí a pessoa reencarna em situações que vão levá-lo a essa reparação, a esse conhecimento, a essa evolução. Então ele reencarna e muitas vezes em situações difíceis. E os suicidas sempre reencarnam em situações difíceis. A depender de sua consciência, a depender de como foi, né, que a gente já estudou lá atrás em outra questão, que quando a pessoa tira a vida, mas está no estado de loucura, não sabe o que está fazendo, isso atenua e alivia muito, porque a pessoa não fez conscientemente. Vamos aqui para 951. O sacrifício de sua vida não é meritório algumas vezes, quando tem por objetivo salvar a de outra pessoa, ou de ser útil aos seus semelhantes? Então aqui está falando, olha só que situação diferente de tudo que a gente estudou.
Está falando de uma pessoa que tira a própria vida, que morre para salvar outras pessoas e para ser útil aos semelhantes. Vamos ver a resposta aqui. Isso é sublime, segundo a intenção. Olha a intenção de novo. A intenção é que vai dar a nossa paz de consciência ou peso na consciência. É sublime, quer dizer, isso é bonito, isso é amoroso fazer isso. E o sacrifício de sua vida não é um suicídio. Não é um suicídio. Imagine um bombeiro entrar num prédio pegando fogo, salvar uma mãe, uma criança, conseguir salvar e sabendo que vai ser muito difícil ele sair dali e ele morre queimado. Não foi suicídio. Mas Deus se opõe a um sacrifício inútil e não o pode ver com prazer se é manchado pelo orgulho. Olha, tem outras coisas aí que muitas vezes está na consciência ou no inconsciente daquela pessoa e a gente não sabe. Um sacrifício não é meritório senão pelo desinteresse. Desinteresse. E aquele que o realiza tem algumas vezes uma segunda intenção, que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Olha só. Porque muitas vezes, e eu vou dizer até quase sempre, o que a gente vê na atitude do outro não é exatamente a intenção da atitude do outro. A gente desconhece muita coisa, os interesses, a gente desconhece a causa do que está por trás daquela atitude, seja ela boa, seja ela ruim. Muitas vezes você vê a pessoa fazendo uma coisa e fala, que maravilhoso, que pessoa boa, mas você não sabe profundamente por que ela está fazendo aquilo. É isso que está dizendo aqui. Se uma pessoa morre para salvar outras, para fazer um ato heróico, ele está dizendo que isso é bom, isso não é suicídio, mas ele manda a gente tomar cuidado. O que está por trás dessa atitude realmente é desinteressado? É amor à vida dos outros? O que ele está sentindo mesmo na hora que fez aquilo? Será que ele achou que ele ia se salvar e ia ganhar fama, ia ganhar dinheiro, alguma coisa? Mas se a intenção interna verdadeira é de salvar os outros, aí sim é meritório e não é suicídio. Para a gente concluir o vídeo, ainda tem aqui um comentário dessa 951. Todo sacrifício feito às custas de sua própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus. Quer dizer, é muito bom quando a pessoa faz uma renúncia, se sacrifica em prol do bem de outros. Isso é amor. Porque é a prática da lei de caridade. Ora, a vida sendo o bem terrestre ao qual o homem atribui maior valor, aquele que a renuncia para o bem de seus semelhantes não comete um atentado, ele faz um sacrifício. Um sacrifício em nome da caridade, em nome do amor. Claro que por detrás disso sempre tem uma busca, uma reparação interna de uma consciência que é melhor que ele faça aquilo, né? É melhor que ele se sacrifique. Tem muita gente que não suicidou, mas sacrificou a vida, né, de uma forma como Irmã Dulce, como Chico Xavier, que entregou a vida a uma causa pelos outros e só fazia aquilo por amor. Mas antes de o cumprir, deve refletir se sua vida não pode ser mais útil do que sua morte. Olha que encerramento inteligente. Se você vai sacrificar sua vida em prol dos outros, pense bem, você vivo não vai ser muito melhor para continuar fazendo? Vamos pegar aí que eu falei, Chico Xavier e Irmã Dulce. Se eles tivessem que morrer em algum momento para salvar alguém, não é muito melhor que eles ficassem vivos e ajudar centenas, milhares de pessoas ao longo de sua vida? Então, o mais importante é a gente buscar energia de vida, empolgação de vida. Buscar sempre fazer coisas que lhe motive, lhe dê empolgação. Não esqueça o pedido que eu fiz no início do vídeo. Se você tem alguma pergunta para fazer sobre o suicídio, coloque aí. E a gente vai trabalhar essa resposta, buscar nos livros espíritas, se necessário,
e já colocar no próximo vídeo. Tá bom? E que Jesus nos abençoe e que cada vez mais o conhecimento da vida espiritual, o conhecimento do que realmente Jesus veio trazer e o Espiritismo veio trazer, e o Espiritismo veio trazer através de Jesus. Que cada vez mais a gente compreendendo isso, a gente consiga estar forte para enfrentar qualquer situação da vida e jamais tirar a própria vida. Que Jesus nos abençoe, abençoe nossas famílias e nossa casa. E até o próximo.